Meus amigos, hoje, dia 18 de janeiro, quinta-feira, o evangelho que a igreja coloca diante de nossos olhos é o capítulo 3 de São Marcos, do versículo 7 até o versículo 12. O evangelista conta que Jesus retirou-se com seus discípulos para a beira-mar da Galileia e muita gente ia atrás dele porque tinha visto os seus milagres, né? O evangelista diz aqui que veio gente da Judéia, de Jerusalém, da Galiléia, da Idumeia, do Além-Jordão, dos arredores de Tiro e de Sidônia, que é a região hoje do Líbano. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que aprontasse para ele uma barca, porque ele tinha que se afastar um pouco da multidão, que era tanta gente, para poder pregar aquela multidão. E essa era a preocupação de Jesus, pregar aquela multidão. Hoje nós vemos também, meus irmãos, muita gente ir atrás da igreja, principalmente nas grandes festas, né? Na Páscoa, na Semana Santa. Vemos aí, por exemplo, lá em Belém do Pará, o Círio de Nazaré, aquelas multidões de milhões de pessoas. Vemos aqui a Aparecida do Norte, graças a Deus, o povo que vem aí rezar aos pés de Nossa Senhora. Então é preciso fazer como Jesus, pregar o Evangelho a essas pessoas. Aproveitar essa religiosidade popular forte e pregar a verdade de Jesus a essas pessoas. E o evangelista conta aqui, né, nesse Evangelho de São Marcos, capítulo 3, de 7 até 12, que Jesus curou a muitos, de modos que todos os que padeciam de algum mal se arrojavam a ele para o tocar. O seu poder extraordinário. Mas diz aqui também uma outra coisa, né? Ele ordenou aos seus discípulos, né, que aprontassem uma barca para que ele pregasse a multidão. E no fim, o evangelista diz, né, que quando os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Ele os proibia severamente de que o dessem a conhecer. Os demônios sabiam que era Jesus, o Filho de Deus, não é? Mas Jesus não queria que eles o propagassem isso, porque senão o povo faria dele um Messias, tipo social, político, e não era esse o messianismo de Jesus. O messianismo de Jesus, nós sabemos muito bem, era o messianismo do servo de Javé. O servo de Javé que ia passar pela cruz. Não ia passar por uma glorificação terrena, não ia passar por uma coroação humana como dos reis, não. E aí a gente vê, mais uma vez, né, o evangelista falando do demônio. O demônio que se prostra aos pés de Jesus, é vencido, né? E mostra que Jesus, então, instaurou o reino de Deus, retirando exatamente o reino de Satanás e implantando o reino de Deus. Sabe, meus irmãos, nós não podemos esquecer essa verdade. O demônio existe. Eu sei, e você já deve ter ouvido também, alguns, às vezes até padres, até teólogos, dizerem que o demônio não existe. Jamais creia nisso. Para dizer que o demônio não existe, nós temos que anular Jesus Cristo. Porque São João fala na primeira carta dele, capítulo 3, versículo 8, que Cristo veio ao mundo para destruir a obra do demônio. Ora, se o demônio não existe, por quê? Por que Jesus então veio? Por que Jesus teria passado por toda a paixão que passou, por todo o sofrimento, por toda a morte? Não se deixe enganar. O demônio tem duas táticas. A primeira delas é fazer pensar que ele não existe. A segunda tática é pensar também que tudo que acontece de errado é culpa dele. Não é.